What's up, people? Fabrício Juni aqui e eu sou fotógrafo há mais de 10 anos e também criador da Gplay, que é uma plataforma gratuita para fotógrafos e amantes da fotografia, um lugar para compartilhar conhecimento e inspiração fotográfica. E eu desenvolvi um método que vai ensinar você, não importa se você já fotografa, se você é iniciante ou ainda vai comprar uma câmera fotográfica, mas vai ensinar você a elevar a sua fotografia a um nível profissional. Porque eu peguei todo o conhecimento que eu adquiri nos últimos 10 anos e parti isso em módulos de forma fácil de se aprender, onde você vai conseguir ter um conhecimento a nível profissional e aplicar isso na sua fotografia. E eu queria começar agradecendo a todo mundo que deixou o comentário, que assistiu a aula 1. Na aula 1 eu ensino sobre o que é ISO, o que é diafragma, o que é obturador e também falo sobre foco. Muita gente tem problema com foco. E nem sempre, quando a gente erra no foco, a gente está errando exatamente no foco. Às vezes a gente está errando na abertura do diafragma, está errando na velocidade do obturador e às vezes está usando o modo automático ou até mesmo errando aonde focar. E eu ensinei tudo isso na aula 1. Então, para dar continuidade, é muito importante que você tenha assistido a aula 1 para você entender melhor essa aula. Então, eu queria pedir para você, caso não tenha assistido a aula 1, volta lá, assiste para essa aula te ajudar muito melhor. E acabou virando uma comunidade onde que está todo mundo deixando os comentários aqui embaixo, está entrando em contato comigo, me perguntando, mandando pergunta e conversando comigo sobre fotografia, o que eu estou achando muito legal. Eu estou tendo as pessoas elas estão participando muito mais do que eu imaginei, então isso está me fazendo muito feliz. Eu queria agradecer todo mundo que deixou o comentário. Se você ainda está chegando aqui agora, deixe seu comentário, fala o que você achou da aula, o que você gostaria que ensinasse numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Então é muito importante a sua participação, não deixa de participar. Então hoje a gente vai falar do ISO, diafragma e o obturador. E eu vou falar também de enquadramento, tá? Do ângulo, o ângulo que a gente usa na nossa fotografia, que é uma dúvida que muita gente tem. Então, se você não assistiu, volta lá para entender o que é o ISO, o que é o diafragma e o que é o obturador. Hoje a gente vai falar da configuração dessas três coisas. Para isso, eu vou fazer uma analogia numa historinha que eu inventei, que imagina você num quarto fechado, você tem 4 paredes e só tem uma janela. Se você ficar muito tempo dentro desse quarto, os seus olhos, ele vai acostumar, ele vai ficar mais sensível à luz. Então ele vai acostumar com o ambiente, com aquela luz que está ali dentro. Se você lá fora tiver um dia ensolarado e você abrir a janela de repente e essa luz vier direto aos seus olhos, vai doer os olhos. Então você vai ver tudo meio esbranquiçado. Vamos comparar os seus olhos com o sensor, tá? O seu olho comparado apenas com o sensor. Não vamos falar de íris não, muita gente fala de íris, mas eu não quero falar de íris. Eu quero falar só da sensibilidade dos seus olhos, que acostumou naquele ambiente. Então, se vier muita luz, você vai ver tudo esbranquiçado até seus olhos acostumar de novo. Isso seria comparado com a sensibilidade do sensor, tá? Eu estou comparando a sensibilidade do seu olho com a sensibilidade do sensor. E você tem a janela. O tamanho dessa janela seria comparado com a abertura do seu diafragma. Se você tem um diafragma muito aberto, essa janela seria muito grande. Se você tem a sensibilidade, o diafragma muito fechado, essa janela seria uma janela menor. E o obturador seria o tempo que essa janela vai ficar aberta. Vamos supor que você está num quarto muito escuro e você abre e fecha a janela muito rápido, aquilo não vai ferir tanto os seus olhos. Mas se você abrir e deixar muito aberta, você estava no escuro e deixou essa janela muito aberta, você vai ter que ajustar a sensibilidade do teu olho de novo. Então, o seu olho é o ISO. A gente tem que ajustar a sensibilidade do ISO com relação à quantidade de luz que a gente tem no ambiente. Então, quando a gente está fotografando num ambiente claro, à luz do dia, um dia 3 horas da tarde e um dia ensolarado, você pode começar a usar o seu ISO a 100, porque é o menor ISO que você pode pôr. Quando você aumentar 200, 400 e for subindo, você está aumentando a sensibilidade do seu sensor, do seu olho. Tá? Lembra? Sensor e olho?
Estamos na mesma página ainda? Ó, então você está regulando a sensibilidade do seu sensor com o ISO. E o diafragma, que é o tamanho da janela, você está configurando o tamanho da passagem de luz para o sensor. E abrir e fechar a janela é a velocidade que o espelho ali vai abrir e fechar e vai permitir que fique muito tempo ou pouco tempo com essa luz passando. É só uma analogia para vocês terem uma comparação do que cada um faz. Eu vi essa história e eu achei que ela faz muito sentido, então eu estou falando para vocês entenderem dessa forma. Acabou a historinha, agora a gente vai falar de uma situação específica para vocês entenderem como usar o ISO de vocês. Isso pode parecer um pouco confuso no começo, então eu vou pedir encarecidamente para que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Não respondam o WhatsApp nesse momento, não dê uma conferida no celular caso você esteja vendo no computador. Preste 100% da atenção para que vocês consigam acompanhar a historinha que eu vou contar aqui, tá? Então, vai exigir de vocês um pouco de atenção, senão vocês vão perder e não vão entender do que eu estou falando, tá? E eu vou começar pintando uma situação, tá? 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, aí na sua cidade está um dia bonito, ensolarado, e a gente vai sair para fazer um ensaio de um casal. Esse casal, eles vão estar apenas ali e a gente vai fotografar eles. Não vão entrar muitos detalhes não. Então, como eu sei que está um dia ensolarado, a primeira decisão que eu vou tomar é escolher qual o ISO que eu vou usar. Então, eu estou num dia ensolarado e eu vou usar a sensibilidade do meu ISO, mas eu não vou deixar ele tão sensível à luz, porque eu tenho muita luz. Olha para você ver, eu posso pegar o ISO 100, 200, 400, 800, 1250 e subindo o ISO. Quanto maior o ISO, maior a sensibilidade à luz. Então você vai usar um ISO muito alto quando você estiver fotografando à noite, porque falta luz e você precisa de um sensor mais sensível. Então você vai controlar a sensibilidade do seu sensor mexendo no ISO. Fez sentido? Então são 4 horas da tarde, o dia está ensolarado, então a minha única opção é colocar o ISO a 100, tá? Porque se eu colocar 400, 1250, 3200, eu vou ter uma foto branca, vai sair um branco na foto, não vai ter mais nada a não ser um branco, vai ser igual uma folha em branco. Então eu decidi que meu ISO está a 100, porque o dia está ensolarado. Então agora eu vou tomar uma decisão. Que tipo de foto que eu quero fazer? A maioria das pessoas me perguntam como faz a foto com desfoque. Então a gente vai fazer essa foto com desfoque. Eu estou usando uma lente que ela é 2.8 e eu vou usar a abertura do diafragma em 2.8, tá? Olha, se você não assistiu a aula passada, assiste a aula passada, porque isso vai fazer mais sentido caso você tenha assistido a aula, tá? Voltando aqui. Então, eu vou tomar a decisão de fazer uma foto com o fundo desfocado. E a minha maior abertura é 2.8. Então, eu tomei a decisão de pôr 2.8 porque eu quero minha foto com fundo desfocado. É assim que o casal me pediu e é assim que eu acho bonito, é assim que vocês gostam. Vamos fazer a foto com fundo desfocado. Então, agora a gente já tem duas configurações. A gente tem o ISO a 100 e a gente tem a abertura do diafragma a 2.8. E essa lente ela só vai 2.8. Se ela fosse a 1.8, eu iria para 1.8. Se ela fosse 1.4, eu iria a 1.4. Mas ela só vai a 2.8. Então, eu tomei a decisão de ter um fundo desfocado, pôr o ISO a 100, que eu vou ter uma qualidade melhor também. E agora só sobrou a velocidade do obturador. Como que eu vou regular a velocidade do obturador? Olha, se você colocar o olho dentro do viewfinder, lá dentro você vai ver na parte de baixo que tem uma reguinha com um 0 no meio e vai ficar correndo um cursor. O cursor ele fica parado, mas se você pegar, mexer na sua configuração do obturador, dependendo de como você mexer, aquele pontinho ele vai para o lado direito ou para o lado esquerdo.
dependendo de como você está mexendo. E você precisa trazer esse pontinho para o zero. Você vai estar fotometrando. A arte de colocar aquela reguinha, o pontinho no zero, se chama fotometrar. A fotometria. Se você colocar no zero e zerar a régua, a tua câmera vai estar te mostrando que naquelas circunstâncias a sua foto não vai estar nem clara demais, nem escura demais. E lembra que a gente já tinha colocado o ISO sem o diafragma a 2.8? Agora a gente vai só rodar a velocidade, vai aumentando a velocidade, quanto mais rápido tiver, o pontinho vai aparecer e ele vai começar a vir perto do zero. Quando ele estiver no zero, está feita a sua fotometria, pode tirar a foto, que o casal vai parecer legal, o seu fundo vai estar desfocado e você vai ter uma boa qualidade, porque você está usando ISO 100. Tá? O ISO, ele controla a qualidade da sua foto. Se você subir muito o ISO, você vai perder a sua qualidade. Você pode acabar com a qualidade de uma fotografia só subindo o ISO. Então, agora, recapitulando. Eu pus o ISO a 100 porque está um dia ensolarado. Eu coloquei um diafragma mais aberto porque eu decidi que eu queria um fundo desfocado. Então só me sobrou regular a velocidade do obturador, porque eu preciso zerar a régua para ter uma foto que não é nem clara demais, nem escura demais. Então eu vou ficar mexendo, aumentando de preferência a velocidade do obturador até aparecer o tracinho e ele chegar no zero. Chegou no zero, é só clicar. Você tem a sua foto garantida. Antes de mais nada, tem gente que gosta de fotografar um ponto acima, um ponto abaixo, deixa o pontinho lá, ele não deixa no zero. Ou nem olha no fotômetro, ele olha na tela do computador, na tela da sua câmera. Se a foto ela não está nem clara demais, nem escura demais, tá bom. Tem muita gente que fotografa assim. Mas vamos partir para o básico, tá? O básico é você aprender a usar o fotômetro. Então a primeira forma de fotometrar que a gente vai aprender é zerando a régua. Agora a gente vai tomar essa decisão, vai pegar essa régua e tomar ela como base para todas as fotos futuras que a gente for fazer. E o que essa régua tem que mostrar? Sempre o tracinho no zero. O tempo que a gente tem aqui é muito curto. Se fosse um tempo maior, eu passaria de 2 dias, teria 2, 3 aulas apenas falando só do ISO. Depois que todo mundo tivesse entendido o que é ISO, todas as variáveis dele, só depois que eu iria falar do diafragma, só depois que eu iria falar do obturador. Porque vai fazer muito mais sentido quando você entender exatamente o que cada um faz. Porque quando a gente fala dos 3, principalmente assistindo o vídeo no YouTube, a gente fica confuso. Porque todas as aulas que não tem muito tempo, é obrigatório falar do ISO, diafragma e obturador de uma vez só. Então isso pode trazer uma certa confusão. Você não precisa passar por isso. Você pode estudar eles separadamente, entender como cada um funciona e regular eles de acordo com a sua fotografia. Então vamos montar uma outra foto aqui junto comigo. Eu preciso da atenção sua para você acompanhar o raciocínio e chegar comigo aonde eu quero te levar. Então, mais uma vez, deixa o WhatsApp tudo de lado, presta atenção comigo, vamos montar essa foto junto comigo aqui. Seguinte, agora são 6:30 da tarde, acabou de anoitecer, primeiros minutinhos da noite, o sol ainda tá o restinho do céu azul, tá? Então, a gente vai fazer uma foto de um carro e a primeira coisa que a gente vai decidir se a gente quer fazer o carro frisado ou a gente quer fazer aquela foto, ele acabou de acender o farol, porque anoiteceu, a gente quer fazer aquela foto do farol do carro, que fica só o farol, às vezes você nem vê o carro. Tenho certeza que você já viu uma foto assim, que é o carro correndo e você só vê o rastro do farol. Aí você fala assim, não, é um carro bonito e eu quero fotografar o carro. Então a gente vai fotografar com uma velocidade alta para que a gente consiga não capturar o movimento do carro, porque o carro está passando na rua. Está vendo que eu estou construindo a imagem com você? Você tem que imaginar a gente numa rua, uma rua bonita, e o carro passando. E você tomou a decisão que você quer fotografar o carro e quer ele frisado, como se estivesse parado, sem borrão, com uma nitidez bacana. Então, a primeira coisa que você vai fazer
é colocar a sua velocidade um pouco mais alta. Qual que é a velocidade alta? Vamos imaginar que a gente está usando uma lente 50 milímetros. Se o movimento do carro estiver bem devagarzinho e você dobrar a milimetragem da sua lente, ela é 50 milímetros, você pode pôr uma velocidade de 100, mas sempre um carro, movimento, esse carro está passando bem devagarzinho, tá? Vamos imaginar essa situação, ele está bem devagarzinho, mas 100 ainda é pouco, então a gente vai começar com uma velocidade de 250. Então eu não decidi o diafragma, eu não decidi o ISO, eu decidi a velocidade do obturador, porque eu sei que eu quero a foto com o carro parado, sem borrão. Agora, eu vou olhar lá no diafragma, vou olhar lá dentro E agora, eu vou olhar lá dentro da câmera, na reguinha, e eu vou começar a mexer no ISO e no diafragma para que eu consiga zerar a régua e ter uma fotografia bem definida. Aí você fala assim, beleza, Fabrício, mas tem uma ideia de quanto que eu ponho o ISO, por exemplo? Olha, se a gente colocou o ISO a 100 naquela situação que tinha um sol, a gente já sabe que 100 não vai funcionar. Então a gente vai começar a pôr 400, 600, 800. E eu vou falar para você tentar não passar disso, porque a gente trabalhando com a maioria das pessoas tem uma câmera de entrada. Então uma câmera de entrada, ela vai comportar uma qualidade fotográfica, ela não vai granular a sua foto, contanto que você esteja usando o ISO 600 ou 800. A partir disso, ele vai começar a granular e a sua foto vai começar a perder qualidade. Então você chegou no limite do teu ISO, só sobrou o diafragma. Olha como é que fica mais simples se você quebra e você pensa na foto primeiro, antes de apontar e começar a querer configurar tudo. Pensa na foto que você quer fazer. Se você quer uma foto frisada, quando eu falo frisada é congelada, tá? É sem borrão, você vai começar a configurando o seu obturador. E se você decidir fazer uma foto durante o dia, você pode começar escolhendo o seu ISO baixo. Você vai começar a escolher a configuração que você precisa, dependendo da sua foto. E como que você vai saber por onde começar? Pensando na sua foto primeiro. Então, se você está fotografando durante o dia, com dia ensolarado, começa com ISO baixo. Se você quer uma foto com fundo desfocado, você vai precisar fazer uma fotografia com um diafragma mais aberto. Se você quer capturar uma foto, alguma coisa em movimento, mas quer que ela pareça congelada, você vai começar a configurar a velocidade do seu obturador primeiro. Então, pensa na fotografia antes de apontar e tentar começar a regular a câmera, porque ele vai te dar o primeiro parâmetro para você começar a configurar. Eu sei que nesse momento pode parecer um pouco confuso e parece confuso para todo mundo que está começando. A partir do momento que você começa a ter experiência, você pode estudar isso na prática e nunca experimentar, você não vai ficar bom e não vai fazer tanto sentido. Então, é estudar ISO, diafragma e obturador e fotografar bastante para você conseguir experiência. Então, eu quero que vocês comentem lá para mim o que vocês acharam, se essa história fez sentido, faz sentido para vocês isso que eu estou falando, faz sentido a história, faz sentido pensar na fotografia antes de tentar sair clicando. E deixa esse comentário que eu vou responder todo mundo, eu vou ter o maior carinho lá e vocês podem ver a dúvida das outras pessoas também e ver e conversar com as outras pessoas até para ver como está sendo para elas. Agora eu quero mudar de assunto um pouquinho. Eu estou falando do que você configura. Eu quero frisar o que você vai usar para saber se a foto não está clara nem escura. Você vai usar o fotômetro. O fotômetro é aquela régua que você vê quando olha pelo viewfinder da sua câmera. Você tem que pôr o olho ali e você vai ver uma régua na parte de baixo da sua imagem. Bem no centro vai ter uma reguinha com um zero no meio. E o fato de você estar controlando o ISO, diafragma e o obturador e trazendo o tracinho para o centro da régua, para o zero, é fotometrar, é fazer a fotometria da sua foto.
Então, sempre fotometra a sua foto, para você não ter uma foto nem muito clara, nem muito escura. Existem outras formas de fazer uma fotometria? Sim, existe. Mas primeiro, antes de aprender a fazer outras formas, olhando pelo visor ou fazendo instintivamente, você precisa entender e dominar o fato de zerar a régua. Então vai ser o nosso primeiro desafio. A gente precisa fazer fotografia, todas elas com a régua zerada. Então nosso primeiro desafio, primeira coisa que eu quero pedir para você é um desafio mesmo. Faça 10 fotos onde você vai zerar a régua. E quando você dominar isso, a gente vai conversar mais e a gente vai evoluir essa conversa um pouquinho. E agora a gente vai falar um pouquinho do enquadramento, o ângulo. Todo mundo sempre pergunta, mas que ângulo que é bom, que ângulo que é ruim? Existe ângulo bom, ângulo ruim? Eu acredito, pessoalmente, que existem ângulos que não favorecem determinadas situações ou determinadas pessoas. Vou te dar um exemplo fácil de entender. Todo mundo, principalmente as operadoras de celular, elas já entenderam que o ângulo que favorece as pessoas, principalmente as pessoas que têm os quilinhos a mais, é um pouquinho de cima para baixo. Então, pode ver que todo mundo, eu, você, todo mundo, não estou falando que a gente tem um quilinho a mais, tá? Nada de errado com ter um quilinho a mais, mas a gente gosta do ângulo de cima para baixo. Ele tende a favorecer um pouquinho de cima para baixo. É diferente do enquadramento na altura dos olhos. E é diferente do enquadramento de baixo para cima. Como eu dei um exemplo na aula passada, quando a gente vai fotografar, por exemplo, vamos imaginar que eu estou aqui no estúdio e a gente vem um cowboy, tá? Um peão de rodeio. E o cara, ele vem com chapéu, fivelão, camisa bacana, do jeito que ele gosta, e ele fala assim: Fabrício, eu ganhei aí um campeonato, um rodeio, né? Eu não sei como é que fala, perdoa aí se alguém conhece. Eu ganhei um rodeio e eu vou participar do próximo, vão fazer um cartaz comigo e eu quero aparecer bacana, bonitão lá no cartaz. Mas eu não quero nada de boi, quero eu só. Então ele vem para o estúdio, a gente monta um fundo para favorecer ele. E ele fala assim: olha, o boi é uma figura que domina, uma figura brava. Então a gente tem que ter coragem para enfrentar o boi. E eu queria parecer corajoso, eu queria parecer imponente perante o boi. Eu não quero que o boi pareça tão mais forte que eu. E a gente pode usar o ângulo igual eu comentei na aula passada. A gente pode pôr o cowboy assim de braço cruzado, segurando o chapéu e fotografar ele de baixo para cima. O que vai acontecer? A gente vai fazer com que ele pareça ser maior do que ele realmente é. E a gente vai conseguir fazer com que ele sinta, passe uma imagem mais empoderada dele. Empoderada, né? É empoderamento. A gente vai dar um empoderamento para ele. Ele vai parecer mais alto, mais forte, mais robusto. Ele vai parecer mais imponente quando você fotografar de baixo para cima. E isso pode favorecer muitas pessoas em muitas situações diferentes. Aí você pode tentar usar esse enquadramento de baixo para cima e não dá certo. Por exemplo, com uma pessoa que está muito próxima da câmera, dependendo da lente que você está usando, e ela estica a perna para frente. Quando ela faz isso, ela vai parecer que ela tem uma perna imensa. Então, o mesmo enquadramento, o mesmo ângulo, pode favorecer uma pessoa em uma circunstância e desfavorecer uma pessoa em outra circunstância. E volta para aquele ponto que eu falei. A gente precisa realmente pensar na fotografia que a gente quer fazer para saber o que vai fazer antes. Vai preparado. Eu vou fotografar um casal, como que eu vou fazer o casal? Eu vou fotografar um profissional, como que eu vou fotografar? Eu vou fazer uma fotografia feminina, um ensaio feminino, um retrato, como que eu vou fotografar? Pensa na foto antes e você vai ver que vai fazer muito mais sentido. Quer ver que isso vai fazer um pouco mais sentido para você? Imagina que você vai fotografar uma menina de 15 anos, é aniversário dela, ela tem estatura baixa e você vai para uma fazenda. E ela encosta numa porteira, fica bonita ela ali. E você tem a ideia de subir na porteira e fotografar ela de cima para baixo. Ela já é baixinha. Se você pode até acertar e fazer uma foto bonita.
mas você corre o risco de fotografar ela e ela parecer mais baixa que ela é. E isso diminuir ela no sentido de tirar empoderamento, de deixar ela mais baixa, mais frágil, mais submissa. Você consegue gerar sensação em quem está vendo a fotografia. Então, quando você fotografa, dependendo do ângulo, você pode criar uma sensação para quem está vendo, ou criar uma situação ou oposta ou a favor. Então você tem que pensar. 2 exemplos clássicos é a foto de baixo para cima, ela dá poder à pessoa, e a foto de cima para baixo, ela tira um pouco o poder da pessoa. Sendo que ela é feita muito de cima para baixo. Mas, como eu falei no começo, a maioria das pessoas, elas ficam bem quando fotografa um pouco de cima para baixo. Então, se você vai fotografar de cima para baixo ou de baixo para cima, e o quanto que você vai fotografar de baixo para cima ou de cima para baixo, isso vai influenciar diretamente no resultado final que você vai ter na sua fotografia e na sensação que a pessoa que está vendo aquela fotografia vai ter. Então, olha, vai aqui uma dica perfeita, que essa dica salva almas, tá? Quando você estiver fotografando, a melhor forma que tem, a gente chama a regra de 50 centímetros. Você está aqui parado e você faz a foto. Fotografei, pá! Aí você 50 centímetros para cá e fotografa. Aí você olha, não ficou legal. Volta 50 centímetros, pá! Olhou, volta para cá, pá! Mais 50 para lá, pá! Volta, tac! Tira, para trás, abaixa, pum! 50 centímetros. 50 centímetros para cima, 50 centímetros para baixo, 50 centímetros para um lado, 50 centímetros para o outro. Clica, olha na sua foto, compara uma foto com a outra e vê o melhor resultado. Você vai ficar craque em achar os melhores ângulos das pessoas que você estiver fotografando. Isso vai ser batata. Usa isso quando você for fotografar, mesmo que você esteja fotografando com o celular. Mesmo com o celular, isso vai funcionar muito bem. Tá? Quando a gente fala de ângulos, regra de composição, iluminação e esses outros parâmetros da fotografia, ele está diretamente relacionado tanto para quem fotografa com uma câmera fotográfica, para quem está fotografando com o celular. Você pode usar a luz natural, a luz artificial da mesma forma. Então, dá sim para trabalhar um pouco com o celular, mas o celular ele é muito limitado, e quando a gente fotografa com o celular e a luz do dia vai embora, a qualidade da foto vai embora junto com a luz do dia. Eu sempre falo isso, porque o celular ainda é muito resumido. O processador do celular, para você ter ideia, ele é muito inferior menor do que o processador de uma câmera de entrada. E a câmera de entrada, ela não te entrega uma qualidade tão boa quanto a uma câmera profissional. E o celular, ele tem um sensor ainda menor do que de uma câmera de entrada, ou de uma telezoom, ou até mesmo daquelas cybershots. Se eu não me engano, o sensor do celular ainda é menor. Então, quando você tem um celular de 20, 30 megapixels, você está tentando enfiar num sensor tão pequenininho que você vai ganhar de um lado e vai perder de outro. Tá? Então, uma coisa para estar levando em consideração. Mas muita gente me pergunta, fala assim, Fabrício, mas eu assisto vários vídeos no YouTube, eu assisti tuas aulas, como que eu faço para realmente ter uma fotografia massa, uma fotografia que é legal, que eu vou gostar de ter feito aquela fotografia? O fato é que eu tenho um workshop que eu dou presencial e eu estou levando ele para online, mas o tempo que a gente tem aqui não dá para passar todo o conteúdo. Então eu estou tentando passar o máximo que eu posso dentro do tempo que a gente tem aqui. Então, no momento, eu quero conversar sobre tudo que eu posso estar passando para vocês, para ajudar vocês a elevar a fotografia para um outro nível. E esses foram alguns dos parâmetros que realmente a maioria das pessoas, todo mundo que me mandou pergunta, todo mundo tem muita dificuldade nesses assuntos que a gente conversou hoje. Então, eu queria focar nisso. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar e a gente vai conversando. Deixe os comentários aqui, fala o que você achou. Pode postar sua dúvida e a gente vai conversando.
E na próxima aula eu vou falar sobre qualidade na fotografia. Vou falar por que a fotografia nossa, durante a noite, ela não tem tanta qualidade, no celular fica muito ruim e como que a gente pode estar melhorando isso. Falar também como não perder mais qualidade ainda na hora de postar nas redes sociais. Vou dar uma pincelada, fazer um resumo rápido da primeira aula, da segunda aula, então vale muito a pena você assistir essa aula por completo, a primeira aula também, e vou falar sobre cores. E por que a gente às vezes usa um aplicativo para editar uma foto, depois a gente manda para um amigo ou posta na rede social, está com cor diferente, está tudo mudado. Então é uma coisa bem interessante da gente saber e vai ajudar bastante, tá? Por enquanto, eu queria pedir para vocês deixarem aí o comentário aqui embaixo, deixar o que você achou, a sua dúvida, e também pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Mesmo não tendo muitos vídeos lá, eu vou começar a postar mais conteúdo gratuito para tentar te ajudar e trazer mais conteúdo para vocês e compartilhar com todo mundo. Lembrando que esses conteúdos sempre vão ser gratuitos. E lá no Instagram você vai encontrar vídeos bem curtos que todo mundo que me manda uma pergunta, eu vou selecionando as perguntas e eu vou fazendo vídeos. Às vezes o vídeo tem 1, 2, 3 minutos no máximo. Então a dúvida de muitas pessoas pode ser a sua. Dá uma entradinha lá no Instagram e assina meu canal no YouTube aí para a gente estar mais próximo. Então te vejo na próxima aula. Obrigado.